E aí a gente, então, começa aí falando sobre a realidade que envolve o contexto da filosofia no contexto mais contemporâneo hoje, considerando aí a realidade do existencialismo, né, que vai ser nossa fonte de atenção maior hoje, né, que já que nós estamos vendo o contexto do pensamento contemporâneo, o existencialismo vai ser a nossa referência de hoje na nossa aula que tem a ver com a realidade do contexto contemporâneo. Então vamos lá, né? O que envolve o que é o existencialismo, que na verdade é uma corrente de pensamento que tem início aí a partir do século XIX, na verdade, né? Começa no século XIX e entra com força no ambiente do século XX. O que a gente pode dizer sobre a questão do existencialismo, né? O existencialismo faz parte desse contexto quando não se entende mais que a razão tem condições de entender devidamente a experiência da realidade. Então, envolve uma análise dos chamados aspectos irracionais do homem, né? Só que não irracionais no sentido de uma coisa completamente desmedida, louca, né, desequilibrada, mas com a questão dos elementos, das características do ser humano que não envolve a razão, né? Então tem a ver com a intuição, tem a ver com outros elementos. E do ponto de vista histórico, o existencialismo desenvolveu o que foi chamado método fenomenológico, né? E que está ligado com essa questão de discutir, né? Como é que a gente lida com a realidade daquilo que se define diante de nós. Então, o fenômeno é a realidade disponível, então, por isso a gente chama-se de análise da experiência conforme ela se manifesta, né? E, claro, o homem é o ponto de partida, e aí a grande questão, vamos dizer, a frase assim, que vai explicar para a gente o que é o existencialismo, essa frase muito repetida, né? Uma frase, por exemplo, discutida demoradamente por Jean-Paul Sartre também, né? Quer dizer, a existência precede a essência. O que significa isso? Significa que, historicamente, a filosofia, desde os tempos clássicos, né, ela está preocupada com uma visão assim totalizante da realidade, está preocupada em achar a essência, em descrever a essência. E então o que se coloca no existencialismo é que a existência precede a essência, que antes de tentar descobrir qualquer coisa ligada à essência, o ser humano, na verdade, o homem busca o significado da existência, né? Antes de descobrir o ser das coisas, a questão do sentido da vida acaba tendo prioridade. E aí a questão, é interessante isso, né? Porque a essência, teoricamente, é algo que existe per se, né, em si mesma e que deve ser descoberta, né? E a caminhada da proposta existencialista vai dizer, não, o homem gera a sua própria essência, particularmente pelo uso da liberdade, né? Então, existe uma ênfase no que a gente chama no aspecto vivencial da realidade humana. Então, entendendo isso, a gente caminha um pouquinho mais para frente e vamos aí ver que elementos fazem parte dessa discussão que envolve o existencialismo, né? A existência considerada em seu aspecto particular, individual e concreto, né? E as perguntas que são feitas nesse cenário é por que existimos? Existe alguma função da nossa existência, né? E a nossa existência é regida por algo. Existe algum elemento, né, fundamental aí por trás do cenário que rege a nossa existência, né? Enquanto quando se pensa em essência, se pensa em propriedade mutável, fundamental, né, que faz parte do que a gente chama
da filosofia no seu sentido mais tradicional, né? Então, a pergunta que se faz, né, olhando a questão existe alguma essência que rege a existência, né? Discute-se formas de agir e pensar que todos os seres humanos têm em comum. Será que existe isso, né? Somos alguma coisa fixa ou a gente não é algo fixo? Somos o que, né? Uma metamorfose ambulante. Estamos em processo de constante transformação. Somos ou estamos sendo, né? De qualquer maneira, o existencialismo coloca na discussão da filosofia o fato de que o ser humano nunca pode ser entendido como uma entidade metafísica e abstrata. Né? Então você vê o movimento da história da filosofia que vai na busca, né, de uma realidade metafísica e vai em busca da essência das coisas e dá de frente com o problema do conhecimento, discute o problema do conhecimento, o papel da razão, aí depois começa a considerar a problematização disso, os outros elementos que fazem parte dessa experiência humana, e aí começa então a focalizar outras questões que não estavam, né, na pertinência. Existe uma espécie de caminho de desconstrução dessa realidade. E aí, como é que a gente começa o pensamento existencialista? Surpreendentemente, é através de um homem extremamente religioso, um homem profundamente assim ligado à fé, que foi um indivíduo que se aprofundou em teologia, muito ligado à igreja luterana na sua formação, Søren Ab Kierkegaard, né, que viveu apenas 42 anos, morreu em 1853, um pensador dinamarquês, né, e ele vai se afirmar como um pensador religioso e que vai dar um lugar absolutamente fundamental à subjetividade do indivíduo. Então, veja lá, todo o caminho da filosofia na busca, né, de respostas metafísicas e em termos de teoria do conhecimento é um caminho de que tipo? Um caminho de desprezo do subjetivo, porque o subjetivo não é o quê? Não é uma realidade que pode ser útil para todo mundo, não é uma descoberta geral, não é uma verdade, é uma coisa que está ligada ao indivíduo somente, né? E como assim, né? A subjetividade ganha espaço e o que Kierkegaard quer dizer com isso? Como é que ele trabalha essa questão e por que isso vai mudar a história do pensamento, vamos dizer, contemporâneo, inclusive a história da teologia e vai atingir a gente diretamente. O que ele vai dizer? Ele vai rejeitar a razão e o saber científico como elementos válidos para entender a existência. Quer dizer, a razão e o saber científico têm o seu valor e podem e devem ser utilizados, mas para entender o sentido da vida, não. Para servir como filosofia de entendimento da realidade, e não, eles podem ser usados para fazer contas, para lidar com questões assim mensuráveis da experiência científica, mas não como elemento que responde à razão de ser da vida. Então ele valoriza a experiência da obscuridade da condição humana, priorizando, portanto, a existência do indivíduo. E Kierkegaard foi um homem muito assim melancólico, muito, vamos dizer, reagiu a um tipo de postura religiosa e filosófica do seu tempo. Ele cresceu numa época de uma certa influência de Hegel, né? Inclusive na teologia da Igreja Luterana Estatal dinamarquesa, e ele reagiu fortemente contra isso, né? Ele era um sujeito um pouco solitário, um pouco assim meio fechadão, né? E teve experiências de solidão assim intensas e ele vai escrever textos que vão marcar a história, Conceito de Angústia, né, em 1844, e também um tratado a respeito do desespero, né, que são coisas interessantes, né. Ele também escreve algo muito significativo nas suas obras, um livro que marca muito a história chamado Temor e Tremor, onde ele analisa o sacrifício de Isaac, né, e ele vai assim, caminhar numa direção completamente diferente do que o pensamento filosófico tinha ido até então.
E o que Kierkegaard vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, olha, pessoal, a existência humana, ela é irredutível à lógica. Quer dizer que a lógica, filha da razão, ela tem elementos para entender uma série de coisas, mas não a existência humana. Portanto, a existência deve ser avaliada a partir de outros elementos, né? E aí ele vai dizer o seguinte, que o ser humano, na verdade, ele é dominado por um sentimento profundo de angústia. Veja a frase aqui embaixo, o pecado, né? Kierkegaard vai dizer que o homem e o pecado são a mesma coisa. Ele tem uma visão extremamente negativa da realidade humana, diferente, né? Você lembra, você está num ambiente onde o pessoal acha que a razão vai dar conta de tudo, você tem a influência desses pensamentos do tipo do positivismo lógico, a gente tem o estoicismo hegeliano, a gente tem um monte de coisas que está todo mundo fazendo promessas assim maravilhosas, né? E aí o homem chega e diz, não, olha, o ser humano é dominado por uma angústia existencial profunda que o leva a um desespero inescapável. Uma frase famosa dele é que o desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer. Kierkegaard entendia que o ser humano era dirigido, né, por essa sensação de inadequação em que ele sofria profundamente, né, sendo essa síntese de finito e de infinito, ele sofria profundamente por duas razões. Ele gostaria de ser e quer ser o ser absoluto e não pode ser. No fundo, o ser humano quer ser Deus, mas não pode ser. E, ao mesmo tempo, ele é o ser que ele é, limitado, frágil, né, e um ser contingente. Então, ele desespera-se de ser a si mesmo, ao mesmo tempo em que ele se desespera por não poder ser o ser absoluto. E essa realidade marca a experiência humana. E aí, o que ele vai dizer? Uma coisa interessantíssima, que o único jeito de lidar com o desespero humano é a fé absoluta em Deus. E que é uma fé, que a gente vai explicar com mais detalhes, que é chamada fé subjetiva em Deus, né? E aí, inclusive, dos textos dele que marcou a história muito interessante é quando ele diz que verdade é subjetividade. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a gente pode pensar em verdade em dois tons diferentes. Por exemplo, você vai ver que uma pessoa discute uma verdade histórica, científica, algo que pode ser demonstrado de maneira abstrata, ou pela razão, ou pela experiência. Mas ele diz, a categoria de verdade no nível profundo da vida existencial, ela é uma outra verdade e é uma verdade do nível subjetivo. Como assim? Ele dá um exemplo interessante. Ele diz, imagina só, por exemplo, um sujeito como Galileu. Galileu foi apertado, né, pelo tribunal da igreja na ocasião que estava questionando a questão do movimento da Terra, e na hora que ele foi apertado, se ele dizia mesmo aquela famosa frase, e por se move, né, se a Terra de fato ela se move como tal e ela não é o centro do universo, quando ele faz isso e ele é apertado, ele nega e volta atrás. Ninguém fica revoltado com ele. Ninguém diz que o Galileu tinha que ter assumido até o fim a verdade científica, ter morrido por ela. Quer dizer, ninguém critica um cientista que volta atrás ou mente para salvar a vida. Mas uma pessoa que defende a fé e que ele é colocado em xeque para ele negar a fé, ele não pode fazer isso, porque a categoria dessa verdade é diferente. Então ele diz, verdade é aquilo pelo qual vale a pena dar a vida, entregar-se completamente. Então ele vai descrever essa fé subjetiva em Deus como uma fé completa, total, quando a gente não tem mais nenhum tipo de ponto de apoio e se lança no escuro plenamente confiando em Deus. É assim que ele analisa, por exemplo, o sacrifício de Isaac. Né? O sacrifício de Isaac é visto dessa maneira, Deus pede uma coisa completamente sem sentido e Abraão vai lá e faz porque ele tem confiança plena em Deus de uma maneira absoluta. Né? Então,
diante disso, não sei se o áudio está muito baixo, estão ouvindo bem, se precisa de alguma melhoria aí, alguma coisa, se tiverem me avisem aí que a gente tenta, então acho que está caminhando bem. Vamos lá, vou tentar falar mais próximo, melhorar, mas vamos lá. E aí o que ele vai dizer? Então, vai dizer que para ele existir é crer. E é muito interessante porque a gente teve, né, isso que é uma coisa importante, a gente vai enfatizar isso na nossa última aula, né, veja como é importante, a maneira como historicamente se constrói a teologia, se constrói num ambiente histórico, num ambiente em função de um determinado tipo de filosofia reinante, né? As caixas organizadoras do pensamento, elas são muito, digamos assim, claras e definidas, né? Então ele vai dizer, a verdadeira fé não está ligada à instituição igreja, né? Porque você tem um contexto em que você tem igrejas estatais na Europa, você tem uma determinada confissão de fé, onde as pessoas formalmente, né, se definem como defensoras daquilo, e as pessoas são principalmente percebidas em função de assinarem ou não o dogma. Ele diz, não, esse negócio está muito frio, essa coisa está muito limitada, não pode ser assim. Então ele vai dizer que existir se relaciona com um estado de crise existencial constante, que é coisa muito além de você simplesmente ser parte de uma cristandade e aderir formalmente a ela e concordar com as suas ideias. Então, não se trata de ter fé ou de conservar, mas de viver essa fé. E aí, como a gente mencionou, ele reage, né, contra Hegel, né, com aquela visão historicista, dialética, totalizante, né, que ele tinha e que ele vê assim como um sistema brutal assim de domínio das coisas onde o ser humano desaparece. E ele diz, olha, parece que o ser humano é menosprezado nesse sistema. Então, ele não diz, não existe um conceito de sofrimento, no sofrimento, não existe uma explicação abstrata da dor, né? O que existe sim são seres humanos, são homens que sofrem e ele presta atenção e discute isso. Os textos dele são muito vivos, muito assim focados nessa realidade da experiência intensa que envolve a caminhada da fé. Portanto, em Kierkegaard você vai ter essa discussão da fé e da existência, né? E aí a fé, portanto, é o ponto nevrálgico da existência como da filosofia. É interessante isso, né? Porque a gente não imagina que um filósofo fundador do principal pensamento contemporâneo é alguém que é profundamente apaixonado pela fé em Cristo de uma maneira muito peculiar. Né? Kierkegaard, eu diria assim, seria o Pascal do século XIX, num certo sentido. Né? Então, a fé não reivindica, mas ela experimenta-se, mergulhando-se numa busca sem fim. Né? Então, essa dimensão profunda, intensa, apaixonada, que diz respeito à relação com a nossa existência. Portanto, ela procede do quê? Da solução desse desespero existencial, que é a categoria que define o ser humano. Que, como a gente mencionou, esse desespero é a doença mortal da qual não se pode morrer, porque o ser humano está devidamente categorizado por essa maneira de ser. Nesse sentido, a fé é vista como um salto, né? Um salto que ultrapassa a compreensão da razão. É interessante aí porque em toda a trajetória predominante da teologia, da filosofia, né? E de certa forma influenciando a teologia também, se imagina a razão como um papel preponderante do entendimento da vida, da filosofia em si, né? E aqui a gente começa a ver, não é o caso. A razão, ela não trabalha na direção assim, essencial de construção, né? Por isso, a gente apareceu antes, mas eu não entrei em detalhes, Kierkegaard vai chegar a um pensamento muito interessante. Ele diz que o ser humano, que se define a partir dessa realidade do desespero, ele se define a partir de
três possíveis estágios de caminhada na vida, né? Esse primeiro estágio se dá no que ele chama de esfera estética, que é esse homem, a imagem de Deus, a imagem, né, de uma espécie de Dom Juan, né, que ele usa esse exemplo, né, que é um ser humano que simplesmente toma suas decisões, assim, tentando lidar com o seu desespero, refugiando-se no imediatismo do desejo e do instante, né? Assim como na recusa de toda escolha. Então ele diz que o indivíduo que vive na esfera estética, ele simplesmente toma decisões na vida em função de uma coisa porque ele gosta, porque sim, né? Porque é legal, porque é basicamente um hedonista, né? Essa é a primeira etapa que você encontra na caminhada. Aí ele diz, existe uma segunda etapa de pessoas que, vamos dizer, dão um passo à frente, que são as pessoas que estão nesse contexto de esfera ética. E no contexto da esfera ética, a gente compreende, né, diante de um desespero sem fim, que precisamos ir além do imediato para que venhamos a nos tornar o que nos tornamos, né, reconhecer a diferença do bem e do mal. Então, assim, o indivíduo estético toma decisões porque gosta, para se agradar a si mesmo, né? Enquanto no estágio ético, a pessoa dá um passo, ele toma a decisão em função de uma coisa ser certa ou errada, se está do lado do bem ou do lado do mal. E aí ele caminha nessa direção. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. O estágio superior, o estágio, assim, da maneira, vamos dizer, mais aprofundada da experiência humana é o que ele vai chamar de esfera religiosa. Isso é muito interessante porque você vai lembrar, né, que nesse ambiente do século XIX, o religioso é visto como um atrasado, né? É uma pessoa menos racional, né? Alguém que é religioso dominado por temores, né? Aquela ideia de Ludwig Feuerbach, né? Que o ser humano é que cria Deus para lidar com os suas contradições internas, e Kierkegaard vai exatamente na direção oposta. Ele diz que, libertados de todo cinismo autodestruidor, aceita-se em nome da fé o peso de uma falta do ser humano perante um Deus para o qual temos uma dívida. E que isso é resolvido pela fé, o famoso salto no escuro. Então ele diz que a pessoa que encontra essa resposta para a vida é exatamente a pessoa que passou, né? Ultrapassou esse estágio estético, estágio meramente ético, e chega ao momento da experiência de fé profunda, esse salto no escuro que ultrapassa esses limites de uma, vamos assim, fé bastante limitada. Coisa interessante, né? Ele vai colocar essa relação entre dúvida e fé, é uma relação de profundo antagonismo. Dúvida e fé são elementos totalmente contrários, e aí ele vai chegar a uma conclusão, que isso que é interessante, né? A gente tem uma retomada de elementos que vêm lá, até da época de Tertuliano, né? Quando você tem aquela discussão do papel da razão e da fé, e aí ele vai dizer, creio, atenção, porque é absurdo. Não é que absurdo é uma coisa louca que se faz. Eu creio porque o objeto da fé não é redutível às limitações da razão. A razão a gente usa para entender o cálculo matemático, para explicar uma determinada experiência, mas quando se lida da fé existencial, do sentido da vida, da experiência com Deus, o único caminho de acesso a essa realidade é por meio da fé, porque é absurdo no sentido em que a razão não tem elementos para decodificar essa experiência. Então, nesse sentido, é muito interessante, porque, vamos assim dizer, o homem kierkegaardiano, antes de tudo, é aquele que busca um ponto onde ele pode jogar a âncora. Pois, se limitar a si mesmo, ele mostra-se frágil, injustificável, sem significado, e o mundo onde vive lhe dá náusea. Então, essa experiência, né, de descompasso com a realidade à nossa volta, e descompasso profundo internamente, nessa espécie de caos existencial
E antes de começar a tentar explicar qualquer coisa, esse acerto interno é um acerto que se dá na vitória sobre o desespero através dessa fé intensa. Isso é tão interessante, por exemplo, ele vai fazer uma comparação que chama a nossa atenção. Ele diz: imagina só, ele critica as pessoas que tentam defender, né, a verdade bíblica. Né? E aí ele fala: imagina só uma pessoa que tenta vender ouro para você. E se ele fala: oh, compra o ouro, porque o ouro vale a pena, o ouro você precisa comprar, porque é um metal valioso. Se você começar a defender o ouro, o cara diz: esse cara é louco, como assim? Quem é que precisa defender ouro para mostrar se vale a pena ou não? Então ele diz: da mesma maneira, quem defende a fé pelos parâmetros da razão, na verdade não crê, porque ele está tentando legitimar a fé a partir de uma referência que supostamente tem capacidade de dizer que a fé é boa. A fé não precisa de referência nenhuma, a palavra de Deus precisa ser defendida, precisa ser proclamada. Então, nesse sentido, é muito interessante, com uma abordagem muito diferente, né, do que a gente poderia jamais imaginar. E aí ele vai dizer o seguinte: a angústia é o nosso único motor. Sem angústia, remorsos ou desespero, nós não nos distinguiríamos das coisas inertes que nos rodeiam. Não somente a angústia nos faz existir, como nos impele a agir na esperança de pôr um ponto final a este estado de incerteza. Quer dizer que a mola propulsora da caminhada da vida é exatamente essa angústia que nos leva a essa consciência de finitude dolorida, que nos leva a esse desespero, que é a porta de entrada da experiência da fé. Diante disso, uma coisa muito significativa que vai estar presente no mundo da realidade existencialista, né, é a questão de como é que a gente lida com essa realidade. E aí nós temos a discussão sobre a importância da escolha e da ação. Há um caminho aqui que é um caminho de prioridade da responsabilidade. Por quê? Porque no pensamento existencial, né, você não tem, a sua essência se define pela maneira que você vive e age. Então, o instante que precede o agir é um estado equívoco para o ser humano. Existir, na verdade, é escolher. Né? Mesmo quando não escolhemos, escolhemos não escolher. Quer dizer, é inescapável. Nós vivemos diante da realidade da vida de tal maneira em que nós o tempo todo temos escolhas à nossa volta. Então, né, não tem como, né? Ele vai até falar de categorias como a vertigem, né, que a gente tem, né, e como é muito mais complicado não escolher. Porque, no fundo, é uma escolha. A existência, antes de tudo, olha que coisa interessante, uma paixão. Tudo deve ser feito com paixão. Isso é muito interessante, porque o pensamento de Kierkegaard representa uma reação a uma ortodoxia fria, a um tipo de pensamento bastante racionalista, bastante historicista, totalizante, que não tocava a realidade profunda do indivíduo na sua relação com fé. E por isso adquiriu um espaço. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, você entende agora, por exemplo, por que nós temos igrejas na tradição histórica, por exemplo, tanto no mundo ocidental como na realidade brasileira. As nossas igrejas históricas são profundamente marcadas por uma influência racional, né? Por uma influência de um entendimento da fé a partir de uma teologia que procura ser racional e coerente. Quando a gente tem um mundo como o nosso, especialmente depois do século XX, profundamente marcado pelo existencialismo, você vai ver que esse tipo de enfoque começa a perder força. Por isso que você vai ver que as tradições como tradições pentecostais, tradições em que se focaliza a importância da intensidade da experiência, tiveram um impacto tão grande e cresceram de maneira tão significativa, porque mesmo que não tivessem feito um movimento consciente disso, eles, na verdade, estavam apresentando um evangelho com um perfil muito ligado à questão existencial. O mundo do existencialismo é um mundo muito mais amplo, né? Um mundo bastante significativo. Né? Nesse mundo existencial, nós temos aí alguns, né, nomes que merecem uma atenção especial. Edmund Husserl,
que é o criador da chamada fenomenologia, que é o método, né? Husserl era um matemático, um estudioso, e ele tentou aí fazer um equilíbrio entre essa realidade da discussão do subjetivo e do objetivo, e criou um método fenomenológico que marcou, né, a filosofia do século XX. Ele originalmente nasceu judeu, né? Depois ele acabou se tornando cristão, se tornou membro da igreja luterana e teve um impacto muito grande na história do existencialismo. Martin Heidegger, que inclusive foi aluno de Husserl, e que retomou muita discussão do ser, né? O ente que serve de base para o estudo do ser é o homem, retomou essa discussão, a gente vai falar um pouquinho dele, e os existencialistas cuja relação com o sagrado se perdeu, porque essa questão, né? O reconhecimento da fragilidade humana, da dor, da discussão da existência é uma coisa, a solução para isso depende do filósofo, né? Então Jean-Paul Sartre, que teve muita influência até no Brasil, por exemplo, né? Até porque o Brasil tem muita influência acadêmica, cultural, histórica da França. Ele diz que a consciência humana é o não ser. A chave da existência está no absurdo. O dado essencial do homem é a liberdade desvinculada da moral. A gente vai falar um pouquinho mais sobre Sartre, mas Sartre vai, assim como Kierkegaard diz que a fé é a resposta da questão existencial, Sartre vai dizer que é a liberdade no sentido absoluto da palavra, né? Alguns existencialistas de grande expressão, Karl Jaspers, filósofo suíço de bom nome, Gabriel Marcel, um filósofo católico muito interessante, que fala do altruísmo, da alteridade, né, na solução da questão existencial, Merleau-Ponty, que dá continuidade ao método husserliano, Albert Camus, que era um francês nascido na Argélia, né, que escreveu um livro famoso, A Peste, né, que muito próximo do pensamento de Sartre, né, e um judeu importante na história do pensamento judaico recente, chamado Emmanuel Levinas, nascido na Lituânia, que estudou na França e depois passou a viver na França, que tem também um pensamento muito interessante, significativo. E existem outros, né? É bom vocês saberem, por exemplo, que obras de literatura do século XX são profundamente existencialistas, como Ernest Hemingway, como gente como Luigi Pirandello, que foi Par Lagerkvist, sueco, Pirandello italiano, são nomes assim que tiveram muita expressão e até parte dos filmes assim de certo sucesso no mundo mais assim intelectual eram profundamente existencialistas seculares. Aí a gente pode ter uma ideia, né, mais ou menos de como é que essa caminhada se dá, tá vendo? A discussão, você vê lá atrás, né, você tem a importância da religião, né, com Pascal, a discussão sobre morte e imortalidade e a discussão da história chega em Heidegger, né? Isso vai ter a ver com a questão da temporalidade, né? Nietzsche com vontade de poder e com Schopenhauer, né? Sobre a questão da vontade de potência aí também, e a vida, a relação do eu com o outro de Levinas, a questão da consciência em Hegel, né? O conceito de existência em si e liberdade em Sartre, quer dizer, grande parte de todo esse caminho que envolve essa filosofia do século XIX e XX vão caminhar na direção dessa discussão do conceito de existência, né? O pessoal aqui no grupo já está discutindo, vai ser muito interessante se a fé precisa de defesa ou não, né? Então, num sentido, a gente tem, né, dois caminhos de apologética, né, que estão ligados com essas duas vertentes, uma apologética evidencialista, outra apologética que a gente chama pressuposicionalista, né? E as duas têm o seu papel, o seu efeito, é interessante, né? Às vezes, quando a pessoa tem o caminho de fé e precisa entender, então a apologética explica muito, né? E dependendo do tipo de pensamento que uma pessoa tem, um tipo de apologética, de uma forma ou de outra, tem mais impacto do que outras. Vai ser muito interessante a gente entender esse cenário para ver como é que a gente lida com isso. Mas vamos lá. A discussão que envolve toda a caminhada existencialista envolve essa questão da
existência e essência, né? E o que é essa discussão no sentido mais assim aprofundado, né? A existência vai designar o mundo de ser desse existente humano no mundo, né? A essência, no existencialismo, ela não determina o ser humano. O homem, como um eterno vir a ser, né? Essa é a questão do movimento, do devir, não possui uma essência. Esse que é o problema. Pelo contrário, ele é quem se constrói na medida em que existe de forma livre. Esse é o problema da discussão de procurar uma essência, né, dentro de uma realidade de um indivíduo, do ser humano, né, que está nesse processo em que, inclusive, a sua essência se define a partir, né, quando se fala de liberdade, estamos pensando um pouquinho aí na realidade que envolve um pouco o pensamento de Sartre, né? Lembre-se que quando a gente tem esse desenvolvimento da ciência e a tentativa de explicar tudo de forma em que as coisas são todas sistemáticas e que o ser humano age porque ele é como se fosse uma máquina, então existe um grito muito grande assim no sentido de rejeitar algum tipo de fatalismo, né? Para dizer, não, olha pessoal, a gente é assim não porque. Não, existe uma ideia de rejeitar a ideia de que você é uma máquina, que você está dentro do sistema, que você tem liberdade real. Né? Então, de certa forma, o existencialismo vai nessa direção também. Portanto, a questão da liberdade é uma questão muito importante, muito valiosa, muito discutida, e a ideia fundamental é que o ser humano é um ser livre. A existência humana é marcada pelas escolhas, né? É uma sequência infindável de escolhas. E isso é fundamental, né? Portanto, a questão da vida sempre envolve um contexto onde o risco é um elemento permanente. Toda e qualquer escolha que o homem tem diante de si envolve risco. Escolher sempre é um risco. Não é possível, né, saber, ao definir a empreitada da escolha, se ela é a melhor ou se é a certa. Então, essa condição de angústia, né, de elemento, quer dizer, é difícil, inclusive para a gente que vem de um contexto assim, evangélico mais tradicional, né, a gente tem muito essa questão da síndrome da certeza, né, que tudo que envolve as coisas de Deus é absolutamente claro, né, e até que a pessoa tenha uma experiência que não cabe no seu entendimento, e aí, então, ele tem uma crise acentuada, porque, de fato, ele reduziu, né, sua experiência de fé a uma percepção onde as coisas estavam dentro de uma previsibilidade racional. E aí, essa questão de constatação dessa situação da liberdade da escolha, ela é fundamental. Portanto, existe aquilo que é muito trabalhado, que é a questão do drama da angústia, que chama a todos na direção da responsabilidade, né? Quer dizer, como a gente pode depreender, né? E reconhecer a partir daí, se o homem é livre para escolher o que bem quiser, é também responsável pela opção que faz, né? E, portanto, você determina as coisas em função das escolhas, e aí você tem o que a gente chama de angústia existencial. Lembre-se que também o mundo contemporâneo, diferente do mundo de alguns séculos atrás aí, onde as opções eram muito mais limitadas e menores, ele multiplicou as opções. Então, um drama na vida, né, é exatamente saber o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa escolha. Nós temos muitas opções, né? O ser humano vivencia uma certa angústia quando se vê confrontado com a sua existência humana, principalmente diante da permanente possibilidade que temos de não ser. Essa é a angústia maior, né? Por isso que a filosofia, de modo geral, não pensa sobre isso, mas no contexto existencialista, uma das coisas que vai receber atenção é a questão da morte, né? Porque você se define a partir da liberdade, na busca da autenticação do seu ser, na ação das escolhas, até que você vai chegar no momento em que será que eu corro o risco de não ser? E aí a coisa é profundamente angustiante, né? Essa percepção é mais ou menos aí o Salmo 88, quando você lê, né? Portanto,
se focaliza bastante a questão da solidão, né? O ser humano, a experiência humana mostra um ser humano que nasce, morre, né? E vive em face dessa sua solidão existencial, esse elemento profundo. Você vai ver isso um pouco na literatura brasileira, inclusive, né? Escritores aí do começo do modernismo, você pega isso um pouco em Machado de Assis, né? Esse sentimento, essa percepção, né? Assim, da vida, né? A morte é a possibilidade do fim de todas as possibilidades, é a possibilidade absoluta, onde o homem se depara com o que é descrito como inevitável, incondicional e intransponível, por isso ela é profundamente significativa. E você vai ver, isso é interessante, porque morte, por exemplo, é um tema fundamental no cristianismo, né? Morte é fundamental na discussão da experiência da religião, de modo geral. E a filosofia, com todo o seu grande discussão totalizante, a questão da razão, ela não se aproxima muito desse negócio. Né? Então, aí você vê que o existencialismo vai tocar nesses pontos assim nevrálgicos da realidade humana. E nesse caminho, né, se discute aquilo que é o foco fundamental dessa questão, já que a gente não está aqui para descrever os detalhes da essência das coisas, o que realmente pesa, que está diante de nós, é o que tem a ver com o sentido da vida. O ser humano passa uma grande parte da sua existência em busca de um sentido para a sua vida. Quer dizer, a vida precisa receber um foco hermenêutico que lhe dê significado. É isso que as pessoas estão procurando. As pessoas vão atrás de narrativas, elas vão atrás de experiências, elas vão atrás de contextos relacionais que lhes confiram esse significado. E então, nesse caminho, se discute a autenticidade e inautenticidade. A autenticidade é a própria busca por si mesmo, a busca por tudo aquilo que se aproxima ao máximo de sua condição humana e diferente do outro, dos animais, das demais coisas. Quer dizer, é uma busca do significado profundo da própria existência do indivíduo enquanto ser humano, distante de tudo que a gente conhece na realidade da nossa experiência. Então, nesse aspecto, o existencialismo então vai caminhar numa direção assim muito peculiar. Portanto, eles vão lidar, os filósofos existencialistas, né, com o ser humano passando por essa situação difícil diante da sua fragilidade e limitação, mas também de sempre se sentir culpado, né, essa culpa que se distancia, né, que ele sempre, quando ele se distancia das suas possibilidades existenciais, ele tem o desejo, ele sempre quer chegar, esse elemento, né, de sossegar do coração da experiência existencial. E quando isso não acontece, ele se sente culpado, que é esse peso, né? E, claro, a subjetividade entra em ação, porque não estamos falando de uma verdade, né, objetiva, né? Porque essa é a discussão que depois vai entrar na teologia, né? Que tipo de verdade eu tenho na palavra de Deus? Uma verdade objetiva, histórica, uma verdade divina que não se discute, ou uma verdade impactante que faz diferença e muda a minha vida? Ou será que as duas coisas estão ligadas e como elas estão ligadas? Foi isso que aconteceu, por exemplo, na discussão, por exemplo, do pensamento de Karl Barth, depois no movimento da neo-ortodoxia, tem a ver com esse contexto da filosofia. A subjetividade é tudo aquilo que é pessoal, individual, que pertence ao indivíduo como um ser único apenas a ele. Aí você vai ver o caminho que vai acontecer no pensamento existencialista. Você vai ter filósofos que discutem essa questão do drama da existência, do sentido da vida, alguns que são filósofos de perfil profundamente teísta, onde você vai ter gente protestante, católica e também judeus. Alguns deles são teístas, os destaques para Kierkegaard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel e Emmanuel Levinas. A existência não tem origem no nada, como acontece para os ateus, que não tem uma qualquer perspectiva da realidade de Deus. Há algo
que origina essa existência, e esse algo trata-se de Deus. A existência é predeterminada por uma intencionalidade e funcionalidade. Então, esses filósofos partem desse pressuposto. Mas existe também um existencialismo ateu, né? Um existencialismo totalmente secular que nega Deus. Destaques para Martin Heidegger, né? Que, aliás, Heidegger chegou a ser membro do partido nazista, né? Depois ele se desligou, o pessoal fala que se ele tem mais ou menos culpa, toda uma discussão aí, mas ele que foi assim influenciado muito por Husserl, que era judeu, depois aí não se sabe se ele entrou pela pressão, mas parece que tem algumas coisas estranhas aí na história dele. Esses filósofos ateus, as pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações, o homem é um projeto em construção e é o seu único juiz. Cada pessoa é aquilo que se torna consoante aquilo que faz. Então você vai ter dois caminhos diferentes de existencialismo, né, que aparecem na história. Aí vamos dar uma olhadinha aí nos filósofos um pouquinho mais recentes. Você vê, Kierkegaard morreu em 1855. Né, ele foi a base da construção do pensamento. E ele não teve muita força, né? No século XIX, a coisa começa realmente a ter força, subir no final do século XIX, começo do século XX. E um dos nomes importantes da fenomenologia foi exatamente o Husserl, que nós falamos, né? Ele formulou esse método que é o chamado fenomenológico. Esse método consiste na observação e descrição rigorosa do fenômeno, isso é, daquilo que se manifesta, aparece aos sentidos ou à consciência. Né? Ele estava como matemático e mais próximo do mundo científico. Husserl tentou aí fazer uma conexão para lidar como é que a gente faz, né, para fazer qualquer análise a partir de uma coisa que é o fenômeno, e vai falar muito do fenômeno enquanto realidade que faz sentido no contexto da consciência. Uma frase importante dele é quando ele fala do que ele chama de intencionalidade do ato consciente. Né? Então, o que envolve a fenomenologia propriamente dita? É o estudo, né, da consciência, né, e dos objetos da consciência. A redução fenomenológica, chamada de eporré, né, palavra grega, é o processo pelo qual tudo que é informado pelos sentidos é mudado em uma experiência de consciência, um fenômeno que consiste em se estar consciente de algo. Coisas, imagens, fantasia, atos, relações, pensamentos, memórias, sentimentos, constituem a nossa experiência de consciência. Né? Quer dizer, a gente então tem a ver com essa questão desse processo pelo qual a realidade do fenômeno se dá na questão da nossa consciência. Um pouquinho complexo, a gente olhando um pouquinho mais para frente aqui vai ficar, espero, um pouquinho mais claro o que o senhor estava querendo dizer com isso. Ele diz que no estudo, né, das nossas vivências, dos nossos estados de consciência, dos objetos ideais, desse fenômeno que é estar consciente de algo, nós devemos nos preocupar se ele corresponde ou não a objetos do mundo externamente. O interesse não é o mundo que existe, mas o modo como o conhecimento do mundo se realiza para cada pessoa. Aí você vê o lado existencial da coisa. A redução fenomenológica requer a suspensão das atitudes, crenças, teorias, colocar em suspenso o conhecimento das coisas do mundo exterior, a fim de concentrar-se a pessoa exclusivamente na experiência em foco, porque esta é a realidade para ela. Né? Então, quer dizer, essa relação de contato com as coisas a partir daquilo que envolve a questão da própria consciência. O Husserl vai desenvolver esse método que vai ser muito importante, desenvolvido como uma espécie de caminho, né, de análise da realidade de perfil existencialista. Depois nós temos alguns outros pensadores que merecem atenção aí, e aí um destaque interessante para Emmanuel Levinas. Quem é Levinas? Levinas é esse filósofo judeu lituano, né, que depois vai ter a sua vida definida na França, e ele vai, veja, já que o caminho não é, né, entender que a discussão é ontologia, o que Levinas ele vai ser muito influenciado pelo pensamento bíblico. Aí ele diz, ó, pessoal, em vez da subjetividade,
Em vez da experiência profunda existencial, na verdade, a categoria fundamental, importante, que antecede a discussão do ser é a ética. A ética é a filosofia primeira e não a ontologia. Porque antes de fazer qualquer discussão sobre a essência do mundo, Levinas vai dizer que é no face a face humano que se irrompe todo o sentido. Ele vai fazer referência a esse negócio da Bíblia que fala do rosto de Deus, né? Essa questão de contemplar a tua face, né? Esse negócio não tem lá, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, né? Então, diante do rosto do outro, o sujeito se descobre responsável e lhe vem a ideia o infinito. Para Levinas, o outro não é o distante, o estranho, muito menos o impessoal, o outro é o universo epifânico e dialogal. O milagre consiste em que um homem possa ter sentido para um outro homem e valoriza a presença do outro. Daí a importância, né, dessa questão do indivíduo, da ética. Né? A primeira coisa que eu faço no caminho filosófico da razão de ser da vida envolve o rosto do outro que me chama, né, esse aspecto relacional fundamental. Levinas estabelece a relação entre ética e ontologia. Ser outro é mandamento, é apelo à responsabilidade, é minha responsabilidade perante a face que me olha. Tanto ele como um outro filósofo, Martin Buber, também um judeu importante, né, são pessoas que mereciam. E olha que ele morreu em 1995, né, um pensador razoavelmente recente aí na história. De muita importância, né, nós temos aí, no contexto da história do existencialismo, Martin Heidegger, que morreu em 1976. Foi ele que se envolveu, né, aí com o nazismo, que pegou esse período conturbado da história. E Heidegger vai dizer que o ser humano é dominado por uma espécie de temor e estranheza na sua relação com o mundo à sua volta. Isso ele chama de Angst, que é uma palavra que quer dizer tipo medo, angústia e estranheza, né? Analisando a realidade humana, ele descreve 3 etapas básicas que marcam a existência, que para a maioria dos homens culminam numa existência, que essa é uma palavra importante no mundo existencialista, inautêntica, né? Então ele diz qual é a nossa situação, qual é a nossa condição. Então ele diz, o fato da existência, o homem é lançado ao mundo sem saber a razão. Né? Essa condição que a gente tem, né, de simplesmente estar aí e ter esse sentimento de estranheza, né, de não pertinência à realidade, isso marca a realidade humana. O desenvolvimento da existência. Para existir, o homem projeta a sua vida e procura agir no campo das suas possibilidades. Isso é a caminhada. Depois ele diz, o perigo envolve o que ele chama de destruição do eu. Tentando realizar seu projeto, o homem sofre a interferência de uma série de fatores adversos que o desviam do seu caminho existencial. Heidegger chamou o modo de ser do homem, nossa existência, com o termo Dasein. Quer dizer, o sentido é o ser aí, né? O ser nessa condição, e ele parte do pressuposto que, a partir do ser humano, o ser do homem, nós devemos fazer uma inquirição aí sobre a realidade da ligação do ser com a existência. E, finalmente, chegamos a Jean-Paul Sartre, que talvez seja um dos filósofos existencialistas mais conhecidos, né? Ficou famoso, teve nome, né? Até porque, não só pela filosofia, ele fez muitas peças de teatro, romance, uma série de coisas. E Sartre vai ter um caminho, ele é um filósofo ateu, né? E ele vai dizer que a consciência humana é o não ser. A chave da existência está num absurdo, né? Sartre falava muito o homem é um absurdo inútil. Né? Ele chegou até a escrever um texto para tentar se defender, dizendo que o existencialismo é um humanismo, que o pessoal estava dizendo, oh, vocês são negativos demais, tal. Ele escreve, né? Esse texto foi publicado até na coletânea da coleção Os Pensadores, que foi lançada em português, né?
E aí ele vai dizer uma coisa interessante, que como o ser humano é um ser em construção, o seu ser não está definido, o que vai autenticar a minha essência, né, a partir dessa busca de significado para a existência, é o uso da liberdade plena. A liberdade plena no sentido que ela não é condicionada, ela não faz parte de um sistema. É mais ou menos o que muita gente tenta fazer na nossa vida de hoje, né? A pessoa quer simplesmente fazer um negócio contra tudo e contra todos de uma maneira de uma autonomia meio completa, né? E desvinculada da moral. Né? E então ele faz essa descrição nessa direção, que vai ser um dos filósofos populares. Ele escreveu, né, alguns livros com destaque aí, A Náusea, O Muro, A Idade da Razão, O Diabo e o Bom Deus, né? Um dos textos que mais assim ganhou referência foi o Ser e o Nada, né, que foi publicado aí no início da Segunda Guerra Mundial, em 39. E aí ele vai enfatizar muito a questão, o valor fundamental da condição humana é a liberdade. Né? É o exercício da liberdade em situações concretas que impulsiona a conduta humana, que gera incerteza, que leva à procura de sentido, que permite ultrapassar certos limites. E, portanto, o seu pensamento, a sua ideia fundamental envolve essa questão da autenticação do ser pelo uso da liberdade. Portanto, a gente tem aí um cenário, né, nítido, geral, do que envolve a questão da existência aí claramente como um fator significativo do nosso ambiente que tem a ver com a corrente existencialista, né? E o que a gente percebe? Uma mudança de cenário, né? Um abandono dessa caminhada no sentido das filosofias totalizantes, a compreensão do valor da existência, a busca de um elemento que diga, que traduza a situação humana e lhe dê um caminho de sentido à vida e as opções que existem nisso, né? E aí a gente vai ver que isso envolve o contexto de uma época determinada, as respostas e postura que as pessoas vão ter, e como isso influencia a sociedade, a teologia e a maneira como as pessoas reagem, inclusive à religião. Né? E aí a gente tem essas duas vertentes de muita fé e de ruptura com a fé, e que são pertinentes à discussão. Então, diante disso, a gente abre agora a nossa possibilidade para perguntas, algumas questões que o pessoal queira mandar aí pelo chat, ou temos um tempinho para algumas dúvidas que podem ser apresentadas aí agora, né? Eu sei que é uma aula um pouquinho forte, cheia de muitas questões interessantes, mas vamos abrir aí para algumas perguntas. Palavra aberta nesse momento para aqueles que tiverem interesse. Ou pelo chat ou ao vivo, né? Vamos lá. Esses pensamentos varrem a Europa ao ateísmo. Veja, esses pensamentos, eles colaboraram para um secularismo maior no ambiente europeu. Sim, é verdade, né? Eu acho que uma das razões é porque até alguns desses filósofos ateus, nós temos na Europa algumas coisas muito complicadas, né? Uma é que a história, por exemplo, da religião institucional apoiando movimentos muito complicados e terríveis, né? Como foi o caso, por exemplo, do nazismo, né? A gente teve as duas guerras mundiais, né? A gente teve o problema do surgimento do comunismo no leste europeu, com uma ideia também de uma crítica pesada à religião. A Europa tem uma história difícil de religião institucional, assim, e, consequentemente, também a popularização de alguns autores, como o próprio Sartre e algumas pessoas que marcaram a cultura
Um dos problemas é que as pessoas que talvez tivessem posição assim mais equilibrada e adequada, essas pessoas eles não faziam, não influenciavam a cultura da sociedade como um todo, né? Então você vai ver os filmes, as obras de literatura que ganharam destaque, tudo de gente, na maioria, que rompeu com a fé. Então isso se tornou uma dificuldade maior. Por que existe semelhança entre o existencialismo e a filosofia aristotélica e a fenomenologia e o pensamento de Kant? Olha, eu acho que não tem muita influência, muita semelhança, melhor falando, com o pensamento aristotélico. O aristotélico é oposto. Aristóteles está preocupado com a busca de essências para resolver o problema metafísico, um problema totalizante. No existencialismo, você tem interesse em busca de sentido da vida e parte do pressuposto que ficar discutindo metafísica e achando a essência da realidade não vai chegar a lugar nenhum. A fenomenologia aí do existencialismo, aí sim você pode estabelecer uma certa conexão com o pensamento de Kant, né? E você vai ver um desdobramento diferente na fenomenologia husserliana, quando ele vai falar da questão da coisa a partir do fenômeno como ele é percebido na consciência, né? Então, a intencionalidade do ato consciente, que é uma frase fundamental, estabelece uma distinção aí, mas tem uma certa conexão. O existencialismo de Kierkegaard pode ser conciliado com o cristianismo? Excelente pergunta. Na verdade, vamos lá, o cristianismo, vamos assim dizer, não vou nem dizer o cristianismo, mas o pensamento bíblico. A gente fala em cristianismo, que cristianismo? De que época? Né? De que grupo? Que tipo de teologia? O pensamento bíblico, ele é, fazer uma comparação bem simples, assim, ele é um adaptador de múltiplas entradas, né? Ele tem uma conexão que você pode fazer com todo tipo de elemento. Então, é um pensamento que é histórico, que é existencial, que é racional, que é, até certo ponto, vamos dizer assim, mítico. E aí o que acontece? Eu acho que o Kierkegaard, ele conseguiu conectar, de certa forma, os elementos existenciais que você percebe no pensamento bíblico e ampliou esses elementos até vamos dizer, um caminho maior e mais intenso. Então, existem conexões. E aqui é um exercício importante, porque quando você tem uma sociedade que tem uma influência, uma perspectiva existencial da vida, se você quiser falar com elas, é importante entender essa realidade e fazer a conexão via o pensamento kierkegaardiano. Em que sentido hoje percebemos em nossas igrejas infiltrações do pensamento de Sartre? O senhor vê algo? Olha, eu não acho que existe uma influência específica do pensamento de Sartre nas nossas igrejas, até porque as nossas igrejas estão influenciadas por uns 50 pensamentos diferentes, e eles não vêm separados, né? Eles vêm todos juntos. Eu acho que, em parte, essa ideia que o uso da liberdade particular, individual, determina o que eu quero ser, que não é exatamente exclusividade de Sartre, eu acho que está presente, né, na realidade e presente na igreja. Né? Mas Sartre é profundamente ateísta, ele é totalmente desesperado. Eu acho que é um enfoque diferente, ainda que tenha alguns paralelos. Não acho que Sartre seja influência significativa das igrejas, não. A teologia de Karl Barth é difícil de ser enquadrada em uma classificação, mas tem a influência do existencialismo? Seguramente, né? Seguramente. Karl Barth faz parte do que a gente chama de neo-ortodoxia, né? E uma das coisas interessantes é que Barth não vai estar preocupado tanto com elementos históricos e racionais da fé, isso não é a coisa mais importante para ele, mas ele vai valorizar profundamente o significado da teologia cristã. Então, Barth, por exemplo, contra os liberais da época, né, ele estudou com gente como Adolf Harnack e outros liberais, ele vai romper com isso e dizer, não, o ser humano é pecador, né? Ele tem uma ideia assim, muito ligada à tradição da reformada, né? Mas o enfoque existencialista está presente, por isso que a gente chama de pensamento neo-ortodoxo. Né? Por isso que em Barth se discute aquele negócio, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém palavra de Deus, né?
E eu acho que o pessoal talvez não entendeu muito bem o que ele quis dizer, mas o que ele quis dizer foi que o texto, quando lido e tem uma experiência profunda na vida do indivíduo, aquilo se torna uma palavra especialmente diferenciada no contexto da experiência intensa do indivíduo. O existencialismo de Sartre, de certa forma, se alinhou ao marxismo cultural do Gramsci nos anos 60. De certa forma, sim, mas são pensamentos independentes, porque o existencialismo não tem nada a ver com o marxismo, são coisas opostas, contrárias. O marxismo é um pensamento historicista, é um pensamento ligado a uma estrutura hegeliana de entendimento do mundo. O existencialismo está numa outra situação. O que parece acontecer é que pessoas seculares, né, contra o status quo, antirreligiosas, assim, reagiram e juntaram as duas coisas, mas elas não estão necessariamente interligadas do ponto de vista filosófico. O pensamento pós-moderno é resultado desse caldeirão de ideias? Perfeitamente. Isso mesmo, o pensamento pós-moderno é exatamente essa convicção de que a razão não dá mais conta da realidade. Então, a gente vai dar uma palhinha sobre isso na aula final. O pensamento pós-moderno envolve uma ideia de que há uma relativização, né, da verdade, a razão não consegue entender o mundo e, portanto, você tem um outro cenário, né, aí, inclusive de questionamento não só da razão, como da própria linguagem, né? E aí você tem um cenário onde se cai quase numa coisa assim nihilista em certos ambientes, né? A consciência cristã ajuda o filósofo? Até que ponto o filósofo ateu anseia pelo existencialismo sem a revelação divina? Bom, o que acontece? Agora, falando teologicamente, o ser humano é a imagem de Deus, né? E por mais que ele seja ateu, que ele seja fruto de uma época, ele vai ter uma ansiedade, um elemento de busca de espiritualidade, ainda que inconsciente, né? Eu gosto do Viktor Frankl quando ele fala, né, que muito do pensamento anterior a ele diz que reprimiu o inconsciente transcendental, né? Então, assim, veja, por exemplo, uma coisa interessante, ver uma pessoa como o Pondé, né, que se declara ateu não praticante, né? Porque mesmo ele sem ter convicções teístas, ele percebe coisas assim, encantadoras no pensamento religioso, no pensamento de fé, né? E ele então acaba sendo uma pessoa muito interessante no sentido que alguém que vem do ambiente secular e sente que do lado de lá tem alguma luz mais forte e peculiar, né? E muito significativa aí. Deus rege o mundo sem dúvida, mas o caminhar da história da filosofia não foi benéfico para a igreja? Olha, eu não sei se a gente pode dizer benéfico. O caminhar da história da filosofia é um caminhar do pensamento humano tentando lidar com a realidade à nossa volta. Eu acho que são coisas que exigem da igreja um posicionamento, uma maneira de interação. Acho que às vezes foi benéfico, às vezes teve uma certa conexão, né? E às vezes a coisa complicou, né? E teve uma relação de ruptura, de distanciamento, então varia um pouco, né? Emmanuel Levinas, uma influência do estoicismo? Não, não, de jeito nenhum. É muito diferente. Levinas ele trabalha muito com perspectiva mesmo hebraica da realidade, né? Hebraica no sentido da importância do outro. Não é ética simplesmente no sentido de saber se o negócio é certo ou errado, se existe um elemento fundamental que eu devo me submeter, né? Mas a questão é que antes de começar a falar sobre ontologia, a primeira coisa que eu tenho diante de mim é a minha relação com o outro. Esses filósofos judeus que têm essa pegada existencial, como Martin Buber, por exemplo, que escreveu o famoso livro Eu e o Tu, né? Que Deus nunca pode ser um objeto a ser analisado, Deus é diferente, né? Deus é o ser, né? Pleno que se relaciona conosco, e então o enfoque é de outra natureza, não tem conexões aí, são outras fontes de alimentação desse processo. Grande abraço aí, obrigado a todos.